Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica e agora nós vamos falar sobre outro padrão primário, né, de lesão meniscal, que a gente falou da rotura horizontal e agora a gente vai falar da rotura vertical, né, ou da rotura vertical longitudinal, né. Então vamos falar um pouquinho sobre ela agora na sequência. A rotura horizontal, às vezes o pessoal também chama de rotura horizontal longitudinal, mas não precisa do longitudinal, né? Que a rotura horizontal é só ela. A rotura vertical longitudinal é uma que até faz sentido, porque você tem a rotura vertical longitudinal, que é essa que a gente vai falar agora, e a gente tem a rotura radial, que é uma rotura vertical, só que não é longitudinal, né? Ela é no menor eixo meniscal. Mas enfim, vamos voltar aqui e vamos falar sobre a clássica rotura vertical ou rotura vertical longitudinal. No laudo, a gente acaba colocando só a rotura vertical, isso é de conhecimento geral com os colegas ortopedistas, com os radiologistas, mas quem não tiver vontade, quiser colocar rotura vertical longitudinal, também não tem problema nenhum. E eu conheço colegas que fazem assim também e dá no mesmo. O importante é a gente se comunicar bem com o colega ortopedista. Então vamos lá, falando da rotura vertical longitudinal, tá bom? É uma rotura que ela vai acontecer então perpendicular ao platô tibial, enquanto a rotura horizontal ela acontecia paralela ao platô tibial. A rotura vertical ela vai acontecer perpendicular ao platô tibial, né? Então esse é um dos pré-requisitos para a gente ter uma rotura vertical. Ela vai ser paralela, então, também ao maior eixo meniscal, né? Você tem o menisco aqui, ela vai ser paralela ao eixo meniscal, tá? Esse maior eixo meniscal, e geralmente ela é traumática, né? Ela está relacionada a uma força de compressão. O menisco, ele vai ter uma força de compressão aqui que pode fazer então um cisalhamento aí vertical nessa região, e você pode ter uma rotura, o paciente ele pode ter uma rotura vertical longitudinal associada, geralmente em pacientes jovens, né? São roturas traumáticas, diferente da nossa rotura horizontal, que é geralmente uma rotura de pacientes mais velhos, uma rotura degenerativa. Divide o menisco em uma porção central, né, que é essa daqui, e uma porção periférica, né? Então o menisco ele fica dividido nessas duas porções. Enquanto na rotura horizontal, o menisco ele fica dividido em porção superior e inferior, na rotura vertical longitudinal, ele fica dividido em porção central e porção periférica, ok? Quando grande dá origem à clássica lesão em alça de balde, né, que é um clássico que todo mundo conhece, que a gente vê no dia a dia, que os ortopedistas operam um monte. Então quando ela é grande, ela pode originar um flap meniscal central aqui, que é a rotura em alça de balde. Predileção pelo terço periférico dos córneos posteriores meniscais, né? Geralmente, inclusive essas roturas verticais longitudinais, elas começam nos córneos posteriores meniscais e elas se estendem para frente. E aí você pode ter uma rotura meniscal, uma rotura vertical longitudinal grande, que aí você pode ter, por exemplo, uma alça de balde associada a alguma outra coisa assim. Então, esse, por exemplo, é o tipo de rotura que está associado com algumas lesões que estão sendo mais descritas hoje na literatura, como a lesão do tipo ramp, ou um dos tipos da lesão do tipo ramp, a lesão do zip lesion, né, ou Risberg rip lesion, que é a lesão longitudinal periférica no corno posterior do menisco lateral, junto da inserção dos ligamentos menisco-femorais posterolaterais, que eu já comentei com vocês no nosso vídeo sobre pitfalls meniscais. Então, essa é uma rotura que a gente vê nesses subtipos de lesões específicos aqui que eu tô falando para vocês, tá bom? Então, uma coisa boa dessa rotura é que ela não rompe as fibras circunferenciais. Assim como a rotura horizontal, que ela vai dissecar por entre as fibras longitudinais, circunferenciais, a rotura vertical longitudinal ela também vai dissecar por entre as fibras circunferenciais longitudinais. Então o menisco, ele, digamos assim, ele segue funcionante, né? Qual que é o problema? Se você tiver uma rotura em alça de balde e uma parte desse menisco ele migrar e for para o meio da articulação, aí não vai funcionar, né? Porque o menisco não vai estar no lugar dele. Mas se for uma rotura vertical longitudinal que está no local, os fragmentos meniscais, uma rotura pequena, o menisco ele vai ficar relativamente funcionante, assim como as roturas horizontais que eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Então aqui só mostrando
o esqueminha que eu já mostrei para vocês no slide passado, aqui mostrando no maior eixo meniscal aqui a rotura longitudinal periférica, a rotura longitudinal vertical, né? Ela geralmente está localizada na periferia meniscal, o aspecto clássico dela é na porção periférica, nessa transição, ou é na zona vermelha, ou é na transição da zona vermelha com a zona intermediária aqui, ou a zona rosa, né? Meniscal, esse aqui é o aspecto clássico, o local clássico da rotura vertical longitudinal. Essa rotura ela pode ser parcial ou completa, ela pode se estender só para a superfície articular superior ou inferior, ou ela pode se completar e estender para as duas superfícies articulares, né? E tem uma grande associação com rotura do ligamento cruzado anterior, né? 90% das roturas longitudinais do menisco medial, elas estão associadas com rotura do cruzado anterior, e 83% das roturas longitudinais do menisco lateral, elas estão associadas com lesão do ligamento cruzado anterior. O que isso quer dizer? Se você tiver rotura longitudinal de menisco medial lateral, procura para ver se não tem lesão de cruzado anterior. Se você tiver lesão de cruzado anterior, procura para ver se não tem lesão longitudinal de alguns dos meniscos, né? Ou medial ou lateral, ok? A rotura longitudinal vertical, ela é 6 a 7 vezes mais comum no menisco medial do que no menisco lateral, e inclusive no corno posterior do medial, ela pode ser um dos subtipos da lesão do tipo rampa ou da ramp lesion, que a gente tem associado geralmente com ruptura do ligamento cruzado anterior. A anatomia capsulligamentar no corno posterior do menisco lateral dificulta um pouco a detecção dessas lesões nessa região, então ela é um pouco subdiagnosticada, porque a anatomia ali ela é um pouco mais complicada, e às vezes então um colega ele não consegue pegar a lesão ali, mas a lesão ela está presente, então a gente tem que ficar ligado. Corno posterior do menisco lateral a gente não pode desligar, porque senão vai passar lesão nessa região, tá bom? Então fica a dica aí para todo o hashtag, fica a dica geral, né? A rotura dos fascículos poplito-meniscais e junto dos meniscos, dos ligamentos menisco-femorais, a gente pode ter associado com esse tipo de rotura vertical longitudinal também. Mas eu quero entrar agora aqui com vocês, como que a gente vai ver esse padrão de rotura na ressonância magnética. Então esse aqui é aquele meu esqueminha, mostrando aqui no maior eixo meniscal, aqui a gente tem a rotura vertical longitudinal aqui, que ela se estende, por exemplo, aqui a superfície articular superior e inferior, então a gente vê a rotura aqui, né? Se estiver vendo a superfície, a porção superior, então essa aqui é a rotura se estendendo na superfície, a porção superior. Se a gente estiver vendo por baixo, essa aqui é a porção se estendendo na superfície inferior. Enfim, essa aqui é a rotura longitudinal, vertical longitudinal. Quando a gente faz o corte no menor eixo, a gente vai ver a rotura vertical longitudinal localizada aqui, ó, na mesma distância, vários cortes que a gente consegue aqui, e a gente vai ver que essa rotura, ela está localizada nos diversos cortes na mesma distância entre a porção periférica e a porção central, ó. Ela continua no mesmo local. Então essa é uma rotura vertical longitudinal clássica, porque tem algumas roturas oblíquas que fazem um flap meniscal, por exemplo, que você vai ver que a rotura longitudinal, a rotura vertical, ela está localizada em determinado corte e ela vai andando para frente ou vai andando para trás, dependendo de como você estiver mexendo, que a gente chama isso de marching cleft sign, que isso aí já não é um sinal de rotura vertical longitudinal pura, tá bom? Quando ela não anda nem para frente nem para trás, quando você vê em diversos cortes que a lesão meniscal está localizada à mesma distância da periferia meniscal aqui e também da porção central, isso aqui é um sinal que realmente é uma rotura vertical longitudinal pura, beleza? Então, no menor eixo meniscal a gente vai ver a rotura vertical longitudinal desse jeito. No maior eixo meniscal e no maior eixo da rotura, pessoal, a gente vai ver o menisco borrado, né? Porque a gente vai pegar aqui bem no meio aqui da rotura e vai ver que aqui tá meio borrado. Nessa região aqui a gente não vai ver direito, mas não vai conseguir caracterizar a rotura. A rotura, de novo, a gente vai caracterizar melhor no menor eixo meniscal e não no maior eixo meniscal. Por exemplo, então se o corte estiver pegando aqui atrás, ou um coronal pegando aqui atrás, a gente vai ver essa área aqui que está pegando a rotura meio borrada. Se for um coronal um pouquinho mais para frente estiver pegando essa região, a gente vai ver uma área meio borrada em alguma parte do menisco, mas não vai dar para caracterizar muito a rotura por essas sequências que a gente pega no maior eixo meniscal, ok? Então vamos lá, vamos para a prática, né? Porque esse é o melhor jeito de demonstrar o que eu estou falando aqui para vocês. Repara esse caso aqui, ó. Corpo do menisco medial, a gente vê uma rotura vertical longitudinal aqui, ó,
no corpo meniscal. Provavelmente essa rotura está indo para o corno posterior também, porque aqui o menisco está meio borrado, daquele jeito que eu falei para vocês, que é difícil de fazer o diagnóstico se não tiver o corte meniscal no menor eixo. Mas na região do corpo aqui, ó, repara, ó, a porção periférica vertical, a porção periférica meniscal, a porção central meniscal, e repare que nos diversos cortes, essa distância da porção central e da porção periférica está se mantendo com relação à área de ruptura meniscal. Então, por isso aqui eu sei que é uma ruptura vertical longitudinal pura. Essa ruptura ela não está andando para a porção, para a margem livre meniscal, para pensar que é um flap meniscal radial, que é um flap meniscal vertical, né, longitudinal, que seria meio uma ruptura radial que ela dá uma virada e ela fica mais vertical longitudinal. Então, nesse caso aqui, a gente vê que é uma ruptura longitudinal vertical pura. Beleza? Então tá com esse padrão aqui, ó, diversos cortes, eu vejo a ruptura meniscal na mesma localização. Essa ruptura ela não está andando para a porção central meniscal ou para a porção periférica, né? Dependendo de como você estiver vendo, se é da frente para trás ou de trás para frente. Repare então aqui que no maior eixo meniscal, no maior eixo da rotura, a gente vê o menisco borrado também nessa região aqui do corno posterior, que deve ter rotura junto, e a gente não consegue ver direito aqui. Tem que fazer plano sagital aqui, tem que ver no sagital para ver se a rotura vem aqui para trás. Então, indo no plano sagital aqui, ó, a gente vê que realmente a rotura ela vem um pouquinho aqui para trás também, ó, tá pegando também uma parte do corno posterior do menisco medial aqui nesse caso, beleza? E repare já que na área do corpo meniscal, que era super fácil de ver a rotura no plano coronal, que eu estava pegando ele no menor eixo, já ficou difícil de ver a rotura agora no plano sagital aqui do corpo meniscal. Tem que voltar lá para o plano coronal para ver realmente que tem a rotura, beleza? Aqui é o oblíquo do cruzado anterior, mas deu para ver bem a rotura vertical longitudinal, né? Repare que a área da rotura ela está na mesma distância da porção periférica e da porção central, não está andando nem para frente nem para trás aqui, nem para dentro nem para fora, né? Ela fica na mesma área, então isso aqui é uma rotura longitudinal vertical clássica. Ela está na localização normal dela, que é geralmente nessa transição da porção mais periférica e no terço intermediário meniscal. Está pegando aqui o corno posterior e o corpo meniscal. É muito importante relatar essa rotura para o colega ortopedista, porque essa rotura ela tem um potencial de tratamento cirúrgico enorme. Então tem que relatar essa rotura, tem que ficar atento e falar para o colega, porque essa é uma das roturas que tem uma melhor... tem um melhor prognóstico, tem uma das melhores taxas de sucesso quando o colega ortopedista ele vai fazer uma sutura meniscal. Então é muito importante a gente avaliar, a gente ver essas roturas meniscais, dizer quantos milímetros que está da porção mais periférica meniscal para a área de rotura, para o colega saber se está na zona vermelha, se está na zona rosa meniscal, se está na zona intermediária, né? Isso tudo aí vai ajudar ele no procedimento cirúrgico dele, beleza? Aqui no plano axial, mostrando aqui a rotura vertical longitudinal nesse paciente, repare que aqui, ó, o fragmento meniscal está no local. Quando esse fragmento meniscal, ele migra, ele roda e vem aqui para o meio, ó, a gente tem a rotura em alça de balde. Nesse caso aqui, não é rotura em alça de balde, o menisco, ele tá quietinho, ele tá comportadinho, ele tá tranquilo aqui na dele, junto do corno, junto da porção periférica meniscal, tá bom? Agora eu quero falar para vocês de uma lesão clássica. A lesão em alça de balde, né? Que eu já dei um spoiler aí para vocês, que é quando a gente tem a rotura longitudinal, vertical longitudinal, com a migração desse fragmento meniscal para a região intercondilar. Então vamos falar dessa lesão clássica aqui. Olha esse paciente aqui, ó. Ele tem aqui, ó, o menisco medial, ele tá pequeno, tá faltando volume aqui nesse menisco medial, ele tá irregular também, ó, ele tá heterogêneo. Isso aqui tem que ser colocado no laudo. Ó, aqui dá para ver bem a área da rotura vertical dele aqui, tá? Mas ele tá todo irregular, deve ter lesão dele também aqui nessa porção periférica. E repare que a gente tem um fragmento meniscal, ó, super grande, maior até do que o remanescente meniscal, porque, como vocês viram, geralmente a rotura longitudinal, ela acontece próximo da periferia meniscal, então sobra muito da porção central meniscal, e essa porção central meniscal, então, ela migrou aqui, ó, para a região intercondilar, fazendo aqui uma rotura em alça de balde, tá?
Então esse aqui é o aspecto clássico da rotura em alça de balde. Repara que esse paciente também tem rotura do ligamento cruzado anterior. Como eu já mostrei para vocês, grande parte dos pacientes com rotura longitudinal vertical, ou do menisco medial ou do menisco lateral, eles cursam com rotura do cruzado anterior junto. Então esse caso aqui não é exceção, isso aqui é a regra. E aí a gente vê esse fragmento em alça de balde aqui, ó, na região intercondilar, com essa redução volumétrica importante aqui do remanescente meniscal. Aqui no plano sagital, mostrando aqui o fragmento meniscal, né, que ele se junta com o corno anterior meniscal aqui na frente, e ele se junta com o corno posterior meniscal aqui atrás, né, por isso que é alça de balde, porque esse fragmento meniscal aqui é como se fosse a alça do balde, né? Então esse aqui é o aspecto do duplo cruzado posterior, né, que é o aspecto clássico da rotura em alça de balde do menisco medial. Então a gente consegue ver bem aqui o aspecto do duplo cruzado posterior. E aqui no plano axial, a gente também consegue ver, olha só que interessante que está aqui, pessoal. Ó, isso aqui é o que está sobrando do remanescente meniscal, na periferia meniscal. E tudo isso aqui, ó, é fragmento em alça de balde que está migrado, que está rodado, que está virado para a região intercondilar. Então tá bem legal, tá bem bacana para mostrar para vocês aqui um caso de rotura em alça de balde, que é uma complicação da rotura vertical longitudinal que eu estou falando para vocês nesse vídeo. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quis mostrar para vocês esse aspecto clássico da rotura vertical longitudinal, que mostrar a localização principal, mostrar essa principal complicação que é a rotura em alça de balde e deixar vocês cientes que é muito importante vocês relatarem essa rotura, relatar em quantos milímetros que ela está da periferia meniscal, para o colega ortopedista saber se está na zona vermelha ou está na zona de transição, porque essa é uma rotura com potencial cirúrgico muito grande, é uma rotura com potencial de tratamento muito bom e a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. Tá joia? Então era isso desse vídeo. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.